Estava pensando assim, o que falar num domingo de carnaval? O que falar nesses dias, né? Que a turma tira a roupa para dançar pelado. Que sai de casa falando, hoje eu transo, hoje eu vou prostituir, hoje eu vou adulterar. Aí eu pensei aqui nos textos que o Paulo escreveu. Eu acho que vai ser legal a gente ouvir. Vamos ouvir? 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim a palavra de Deus. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Sim, pode sim. Mas nem tudo é bom para você. Outro diz, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, disse Paulo, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa, ligação de alma. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Aí Paulo brada, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo. Mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém, queridos? Eu sei que é um assunto bem interessante para a gente conversar. Eu acho que a data boa é essa mesmo. Quando Paulo diz, fujam da imoralidade, e todas as vezes que a Bíblia, que aparece no Novo Testamento, a palavra imoralidade sexual, ou impureza, ou lascívia, a palavra no original grego é porneia. Então, Paulo está dizendo, fujam da porneia. Essa é a palavra. E o que é porneia? O Strong, que é o cara que escreveu esse dicionário, bem famoso, que todo mundo usa, porneia é exatamente tudo que tem a ver com práticas ilícitas de sexo, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual entre parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciada, impureza que era praticada em meio à idolatria, sacrifícios que eram feitos a ídolos, pornografia, pedofilia, todo tipo de imoralidade sexual. E Paulo diz, fujam. Por isso, eu estou dando o tema da nossa conversa hoje de fujam. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fuja. E o segundo tema que eu estou dando para essa mensagem é, se ficar, o bicho pega.
Mas se fugir, o bicho perde. Se ficar, o bicho pega. Deixa eu te dizer uma coisa. Apesar que o pecado cometido no Éden não foi o pecado sexual, como alguns pensam, mas é fato que a imoralidade sexual hoje é um pecado que causa muita desgraça e infortúnio na vida das pessoas. E eu posso falar isso, e posso falar disso por duas razões. Uma, porque eu já vi tanta desgraça, tanta dor, tanto infortúnio, tanta miséria que a imoralidade causou na vida de pessoas, como também eu vivi nas garras desse pecado por muitos anos na minha vida. E eu sei que alguns podem falar, rapaz, você foi tão salafrário, tão sem vergonha, tão patife, que você nem devia estar pregando sobre esse assunto. Isso é coisa para o Eibe, que casou virgem, para o Isaías. Mas deixa eu te dizer, talvez você ache que eu não tenho muito o que dizer, porque eu aprontei, mas você sabe que o meu histórico de vida acabou me deixando lições muito fortes, que eu creio que podem hoje abençoar a sua vida, você que está assistindo aí pela internet, você que está sentado aí no sofá, só acompanhando, e pode abençoar a vida de outras pessoas. Você vai mandar esse link depois, porque essa é uma dura realidade na vida de algumas pessoas. O fato é que, realmente, entre tantas mazelas e vícios que eu tive na vida, a imoralidade sexual foi uma delas. Agora, incrível como eu rompi com outros pecados, com outros vícios, de uma forma muito fácil, poderia dizer assim. Mas quando se trata de imoralidade sexual, foi algo que causou muita dor, muita tristeza, vergonha na minha vida. E olha, uma batalha para vencer. Uma batalha. Eu, como muitas pessoas aqui, nasci no contexto cultural familiar, onde o sexo ilícito era visto como coisa normal, com naturalidade, né? Além de normal, era incentivado, né, pelos irmãos, pelo pai. Se o moleque completasse 12 anos e não pegasse ninguém, ia perguntar, ei, rapaz, olha a cabeleira do Zezé, será que é, será que não é? E começava aquela pressão. E a gente começava, vivia num ambiente que quanto mais garanhão o cara fosse, mais aplaudido ele era. Tanto no âmbito social como familiar. A família de onde eu vi era bem desestruturada. Eu ouvi falar que minha mãe casou grávida. Depois, meus irmãos, todos engravidaram as meninas antes de casar. Todo mundo lá, o padre abençoando e o barrigão. Todo mundo buchudo. Eu, só pela misericórdia do Senhor, que fugi esse histórico. Porque o evangelho chegou antes. E aí eu aprendi sobre romance real, aquela parada toda. Só depois que casa, como diz o caboclo, só depois do sim, olhe. Então, com 12 anos, eu fui discipulado. Um cara me pegou eu tinha uns 11 anos, um cara me pegou para discipular nessa área. Pensa num cara safado, sem vergonha, e devia ter uma meia dúzia de demônio, me pegou para me discipular. Então, com 12 anos, a gente estava lá pelas bagaceiras mesmo. Aí o que acontece? Literalmente envolvido no submundo da imoralidade. Quando eu converti, começou uma batalha pela liberdade, pela pureza. E acredite, eu não sabia o que era pureza. E pensa, não é fácil. E uma das razões que eu gosto de falar isso é porque eu quero trazer esperança para pessoas.
Você sabe que já me deu vontade de abrir uma casa de recuperação só para viciado sexual. Porque precisa. Nós já abrimos uma lá em Boa Vista para dependente químico. Mas eu vou te dizer uma coisa, deixar a droga para mim foi fácil, comparando com deixar a imoralidade. Então, a imoralidade sexual ela é vista na Bíblia como uma das mais insanas atividades e depravados comportamentos do homem caído. E a Bíblia fala muito da imoralidade sexual. E é um dos comportamentos que mais provocou a ira de Deus na Bíblia. Se você for ler, você vai ver que foi a imoralidade sexual que levou Deus a trazer os mais intensos e severos juízos na humanidade, como Sodoma, Gomorra, o dilúvio, porque o negócio estava assim, desenfreado. Se você pensa que hoje está ruim, é porque você não estava em Gomorra e em Sodoma. Agora, a imoralidade sexual está entre os assuntos mais falados na Bíblia também, de Gênesis e Apocalipse. Por quê? Uma hora a Bíblia vem com a proposta de falar dos seus perigos e tragédias que esse comportamento traz, das consequências desse hábito, desse pecado. Outras vezes a Bíblia vem com conselhos e dicas de como ficar longe das garras desse predador. E outras vezes a Bíblia vem te ensinando o caminho para você experimentar a verdadeira experiência sexual dentro do prisma, do propósito, do projeto de Deus para essa atividade que é santa e que é preciosa. Então, hoje, eu queria me debruçar um pouquinho com vocês nesse tema para a gente entender algumas verdades que podem nos libertar e pode nos transformar em agentes de cura e de restauração para algumas outras pessoas. A primeira coisa que eu quero te falar é: Deus é o autor do sexo e não o diabo. Para mim, essa verdade foi libertadora. Eu não consegui, na minha mente deturpada, entender, mas acredite, sexo é de Deus. Porque quando você nasce no ambiente que eu nasci, e a gente se expõe a tudo que você se expõe, a mentalidade é que sexo é errado, é sujo, é ilícito, é maligno, é perverso, é imoral, é do diabo. E as pessoas começam a ter desejos mórbidos por isso. Porque o diabo tem pousado há séculos de que ele que entende de sexo. Que ele chega e fala assim: ei, você quer desfrutar desse negócio? Então vem cá que eu vou te ensinar. E a verdade é que isso é uma mentira, isso é uma falácia. Quem entende de sexo é Deus. E o problema é que quanto mais uma pessoa acreditar que o prazer sexual só é atingido pelos meios, pelas maneiras, pelo jeito, pela proposta do maligno, do jeito como ele propõe, como se ele fosse o autor e entendesse de sexo, mais as pessoas se tornam escravos. Porque quanto mais o sexo é satanizado, mais as pessoas sentem um mórbido desejo para experimentar esse lado mórbido do sexo. Por isso, não esqueça, sexo é ideia de Deus e não do diabo. Quando eu entendi isso, e demorou para entender, que sexo é santo, é puro, que foi esse Deus santo, inteligente, que teve a ideia de fazer o sexo, que projetou o sexo. Deus que teve a ideia, que pensou na genitália masculina, feminina. Ele que teve a ideia do côncavo e do convexo. Ele que colocou lá uns nervos, uns sensores, um negócio naquela região que faz ficar gostoso.
Foi ele que teve a ideia. Foi ele que colocou no nosso corpo áreas erógenas que produz excitação. E parece que pensasse, Deus, um Deus santo, porque a gente pensa que sexo é coisa de sacana. E não, foi Deus. Deus que fez. Se você quer desfrutar do sexo mesmo, você tem que ouvir o que Deus fala sobre o tema. Porque Ele que sabe como a coisa funciona. Nós só seremos libertos da mentira quando nós compreendermos que o diabo ele é um analfabeto e um baita do ignorante quando o assunto é sexo. E que é uma mentira, uma propaganda enganosa dele tentar pousar de que ele que manja, ele que entende, ele que vai te levar ao clímax, ele que vai fazer você estremecer. Ele não entende nada. Ele quer destruir a vida. Ele quer roubar coisas preciosas e valiosas da sua vida. Vocês estão comigo aqui ou eu estou sozinho? Amém. Poxa, obrigado. Eu pensei que ninguém ia dar um amém e nem um glória a Deus numa pregação com esse tema. Agora, o diabo quer que você pense que ele que entende. Então, você quer olhar o manual dele. Mas quem entende é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Saia fora desse conceito que o diabo vem colocando na cabeça das pessoas, que o ilícito que é gostoso, o proibido que é bom. Isso é uma mentira. É uma falácia. Deixa eu te dizer uma coisa, é um sofisma. Nós precisamos entender que só é possível experimentar as delícias do amor vivendo o projeto original de Deus para o sexo. Sem culpa, sem dor, sem sofrimento, sem briga, sem ciúmes, sem desgraça. Longe dessa proposta, meu irmão, só tragédia, só vergonha, só dor, só decepção. Então, a primeira verdade é, Deus é o autor do sexo. O sexo é de Deus. Outra coisa, sexo foi criado para ser experimentado num ambiente certo. Isso aqui é muito importante entender isso. Sexo foi criado, desenvolvido na mente de Deus, Ele que planejou, como eu já disse, né? Então, eu quero até voltar um pouquinho. Minha querida irmã, meu querido irmão, não fica com esse sentimento de que esse negócio não pode ser de Deus, isso aqui é nojento, isso aqui é ilícito, isso aqui é da carne. Não, Deus que pensou, pode dar glória a Deus na hora, não tem problema nenhum. Orar em línguas, que Deus não vira a costa, o anjo não sai do quarto e fica lá, é normal. A gente acompanhou casais que a mulher tinha dificuldade, pastor, ajuda a minha mulher aí. Falei, amor, diz alguma coisa para ela. Porque fica aqui negócio meu Deus, esse negócio faz rápido, que Jesus pode voltar, a trombeta pode tocar, e se tocar bem na hora H, é melhor, irmão, porque nem precisa tirar a roupa, já está sem. Sobe. Ser um arrebatamento duplo. Duplo arrebatamento. Deixa eu dizer uma coisa. Então, o sexo foi criado para ser experimentado num ambiente certo. Então, o sexo foi criado para ser apreciado sem moderação. Sem moderação. Desde que seja num ambiente e nas condições certas. Sem moderação, pastor, sim, não tem limite. Casou, pagou a conta, meu irmão. Não tem conversa. A Bíblia proíbe limitar. Está lá na Bíblia. Não vos priveis uns aos outros. Paulo, inclusive, inspirado pelo Espírito Santo, diz que é só para se privar, só com mútuo consentimento.
E isto por uma razão muito nobre, orar, e nem precisa. Pode orar, voltar e pau quebrar, ora, continua. Não. Agora, você quer viajar, fazer um jejum, tem que pedir permissão. Amor, você me libera? Porque você vai falar, não, eu quero você aqui. Entendeu? Mútuo consentimento. A Bíblia diz que o corpo do marido pertence à esposa, da esposa pertence ao marido. Pertence. Pertence mesmo, de pertencer. Vocês estão comigo? Amém. Ou está difícil? Agora, é isso mesmo. Então, não tem... A Bíblia proíbe não fazer sexo. Na verdade, a Bíblia ordena, façam sexo. Se você não está fazendo, você está em pecado. Eu estou sério, viu? Você vai prestar conta no juízo final. Agora o ambiente certo para isso. Se você não sabia, fique sabendo do seguinte: existem pré-requisitos necessários e exigidos para desfrutar do privilégio do sexo. E um deles é amor. Amor. Lá no mundo, o pessoal não sabe o que é isso. Ele convida a garota, vamos fazer amor. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo não tem nada a ver com amor, é puro egoísmo, é puro interesse, é pura manifestação dos desejos mais mórbidos e egoístas do homem. Ele pega, usa e muitas vezes abandona. Mas o amor é uma pré-condição para o sexo. Amor acompanhado de aliança. Aliança, mano velho. Tem gente que quer sexo sem amor e sem aliança. Sem compromisso. Compromisso. Responsabilidade. É outro ambiente necessário para rolar o sexo. Muita gente quer sem essas condições, não pode. Por isso que eu falo para jovens e outros solteiros aí, sexo é privilégio dos casados. Amém. Glória a Deus. E os anjos dizem amém. E o céu celebra. Glória a Deus, irmãos. Quando você entende que sexo é de Deus, para com esse tabu aí de, meu Deus, vai falar disso, mas vai falar. Vai, o pastor vai falar disso. Segunda coisa muito importante, terceira, a imoralidade sexual destrói vidas. A imoralidade sexual destrói vidas. Já falei, sexo praticado no ambiente certo é doce. Fora desse ambiente é amargo. Amargo. Eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, para o que eu chamo de as duras consequências da imoralidade. As duras consequências da imoralidade. Me falta tempo para contar histórias de pessoas, nenhuma nem duas, que nós acompanhamos, eu e minha esposa, durante esses anos de ministério pastoral. Só Deus e a escrivaninha do nosso gabinete que sabe. Quanta dor, quanta lágrima. Literalmente, pessoas soluçando desesperadamente. Algumas gritando de dor. A dor do adultério, a dor da traição. E nós, ali, orando, acompanhando todo aquele processo de dor, de lágrimas, de separação, de abandono de crianças. Quantas crianças que ficaram com um dos pais, porque um dos pais resolveu pular a cerca, orfandade, ciúmes, tudo são consequências duras, difíceis da imoralidade. Isso é o dividendo que a imoralidade sexual entrega. Doenças sexualmente transmissíveis, pessoas que pagaram com a própria vida para poder dar uma transada.
e contraíram doenças, brigas, mortes. A gente sabe de mortes trágicas, cruéis, por causa do ciúme. Gente que foi surpreendido, levou um balaço no motel do amante, do marido, da esposa. Vergonha que acompanha a história de pessoas. Gravidez indesejada, aborto. E eu poderia passar aqui um tempão alistando as duras consequências que a imoralidade causa na vida das pessoas e das famílias. Por isso que eu falo, o preço da imoralidade sexual que ela cobra é alto demais. É muito caro. Olha o que Provérbios 6:32 diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele, pode ser rico, bonito, feio, inteligente, analfabeto, todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Na outra tradução diz: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Eu louvo a Deus que um dia caiu na minha mão, eu era recém-casado, uma fita cassete de uma mensagem de um pastor que me vacinou. E o tema da mensagem era: você quer ver o inferno na terra? Então adultere. E ele começou a descrever algumas coisas. E eu costumo falar o seguinte: se Davi pudesse ter visto o filme da vida dele, do que aconteceria com ele, com a sua família, com o seu legado, com o seu governo, com o seu relacionamento com Deus, com a sua alma, antes dele transar com a Betseba. Se Davi tivesse essa oportunidade, falar: espera aí, Betseba, só um minutinho, espera. Mostra aí o que vai acontecer comigo depois, lá no telão. Põe na tela aí, como diz o pastor. Corta aí. Ele visse toda a dor, toda a tragédia, tudo que aconteceu com os filhos, toda a bagunça, toda a traição, a morte do filho, ele ser destronado, a traição do próprio filho, todo aquele escândalo nacional, o relacionamento dele, que ele descreve no Salmo 51, eu tenho certeza que ele viria aqui, pegaria esse microfone e falaria para nós: não vale a pena. Não vale a pena, o preço é muito alto. E eu falo para as pessoas, eu falo para os caras, antes de ceder à tentação, vale a pena. Para 3 minutos de sensatez. 3 minutos. Deixa a mulher pelada. Ela fala: espera aí. Mostra aí o que vai acontecer comigo. A desgraça, a dor, a vergonha, a decepção. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não vale a pena. Se você visualizar o que pode vir a acontecer pós-orgasmo, você vai entender que não vale a pena. Antes de ir para a cama com um estranho, imagine o que virá depois. Deus é tão misericordioso comigo que depois dessa fita, Ele me permitiu ver um filme chamado Atração Fatal. Não sei quantos já viram aquele filme. Atração Fatal. Me vacinou por mais de 10 anos. Quem vê aquele filme vai pensar 2 vezes antes de pular a cerca. Essa palavra devia ter sido guardada só para os homens, né, pastor? Porque vai ter um negócio de um homem de coragem. Mas mulher também pula a cerca, irmão. Rapaz, inclusive, eu vi uma estatística agora, viu, irmão? Irmãozinho, presta atenção para cá. Está pau a pau adultério feminino, viu? Pau a pau, viu?
Então, essa palavra não é só para o homem. Vamos continuar aqui, então, que serve para todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Estudos mostram, eu achei muito interessante, sobre o orgasmo, né? O orgasmo, em termos de duração e quantidade, o orgasmo masculino dura entre 3 e 10. Não é minutos, não, irmão. Antes fosse. É segundos. Segundos. E o feminino pode durar um pouco mais de 20 segundos. As bichinhas foram privilegiadas. Vou conversar com Jesus lá no céu, quando chegar lá. Agora, é muito interessante que, apesar, né, de ser um negócio tão rápido, questão de segundos, tem pessoas que estão destruindo seu casamento, seu patrimônio, sua família, ministérios. Quantos pastores que jogaram no lixo o seu ministério, seu relacionamento com Deus, por causa de 3 segundos de ai. Exatamente isso. Por causa de 10 segundos de sensações nervosas e contrações musculares. O orgasmo é exatamente isso. Provérbios 7, 21, 23 diz assim a palavra de Deus: com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Olha as consequências da imoralidade. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Eu li uma vez uma frase de um cara, num livro, que estava falando sobre liberdade e vitória sobre o pecado sexual. Ele diz uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim: o tormento da tentação para pecar é nada comparado com as consequências do pecado. A dor, o enfrentamento da tentação. E olha que eu sei que é isso. A tentação é cruel, ela maltrata, ela oprime, até porque muitas vezes ela vem mesmo com muita força demoníaca. A tentação muitas vezes dói, maltrata, mas o tormento da tentação para pecar é nada, se você comparar com as consequências do pecado. Outra coisa que eu queria falar com você hoje é sobre esse tema. Estou dando o nome desse ponto aqui de pernas para que te quero. Eu tenho aprendido que só existe um jeito de enfrentar a tentação sexual. Só um jeito. Não é com óleo ungido de Israel, não é com dente de alho, não é com crucifixo, não é repreendendo, tá? É correndo, fugindo, vazando, lavando, sebo nas canelas. Amém, querido? E põe qualquer outro sinônimo que você quiser junto aí. Se ficar, o bicho pega, mas se fugir, o bicho perde. É isso mesmo. Se não correr, meu irmão, você vai perder. E não tem bom. A Bíblia manda resistir o diabo. É interessante. A Bíblia manda resistir o diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata de tentação sexual, a Bíblia diz: fuja! Fuja! É o tema da nossa conversa hoje. Fuja. Paulo diz: fugir da porneia, fugir da imoralidade. Aquele que está em pé, cuide que não caia, lave, corra, não demole. Eu costumo falar que nem mesmo o fortão do Sansão foi forte o suficiente contra a força da lascívia.
nem mesmo o fortão do Sansão, que matava 1000 filisteus só com uma queixada de jumento na mão. Arrancava o portão de Gaza nas costas. Nem mesmo o matador de gigante Davi teve forças o bastante para vencer a tentação sexual. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Alguns aqui estão assim. Parece que... Eu entendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que a Bíblia fala. Fujam da imoralidade sexual. Fujam. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Timóteo, sei que foi Paulo inspirado pelo Espírito Santo escrevendo para a igreja de Corinto. Mas ele também escreve isso para Timóteo, seu discípulo. E, ninguém está livre. Timóteo, um homem de Deus, batizado no Espírito Santo, falava em línguas. Ele era líder, pastor em várias igrejas, um dos discípulos principais de Paulo. Paulo escreveu para ele, porque sabia que o bicho pega para ele também. Disse assim: Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo fala para esse jovem, não é fácil ser jovem, irmão. Eu sei que tem alguns aqui, alguns tentaram ir embora e fugir dessa palavra, mas amanhã eu vou lá no acampamento falar isso para eles. E Paulo está dizendo para Timóteo, fuja, mano. Não resiste, não. Você vai resistir uma cintura fina, meu irmão? Não tem. Fuja. Vai embora. Porque, irmãos, os jovens, eles vivem um ambiente de muita pressão. Os hormônios estão aflorados. Hormônios saindo pelas narinas. E quando não é o hormônio, é o demônio. Você quer ver quando os dois combinam, o demônio e o hormônio, falam, vamos para cima dele? Aí que o bicho pega. Então, só tem um jeito, fuja. Agora, José do Egito não matou nenhum gigante Golias como Davi, e muito menos matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Mas José do Egito, todavia, se tornou nosso herói quando o assunto é enfrentar as tentações sexuais. Enfrentar é um jeito de falar, porque, na verdade, ninguém enfrenta. Todo mundo que tentou enfrentar fala assim, eu sou bom, eu sou resistente, eu sou de Deus, eu sei orar em língua, caíram. Por isso que a Bíblia diz, perna para que te quero. Fuja. Olha o que José fez, ele não tinha lido a carta para Timóteo e nem tinha lido a carta para Coríntios, porque não existia. A palavra de Deus relata a história dele, Gênesis 39, diz, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas. Quem sabe, já leu a história, José foi comprado, vendido pelos seus irmãos como escravo, chegou no Egito, na praça dos escravos. Quem comprou José como escravo? Um cara chamado Potifar, nada mais, nada menos que o comandante do exército do Egito. Esse cara leva José para casa, e ele vai crescendo, se torna o líder, o chefe dos escravos. E a Bíblia diz, então, que ele começou a ser assediado pela esposa do chefe dele. Diz, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, a Patifa, que é a esposa do Potifar, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, porque ela já vinha fazendo isso. Vamos. Eu vou tentar imitar a voz dela. Deite-se comigo. Isso me lembrou o pastor, que naquela época o telefone era daquele tocava, né? O pastor, o telefone tocou, ele foi lá, atendeu, e tinha uma voz do outro lado. Você sabe quem está falando?
Ele disse, eu sei, é o diabo. Tchau. Então ela disse assim, deita-te comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Eu sei que para alguns homens, ele fala, para que cara, né? Esse cara, rapaz, vacilou. Cara, perdeu essa oportunidade. Porque a mulher, a Patifa, ela não era qualquer mulher, não era uma mulher feia, era uma mulher bonita, imagino. Porque ele era o comandante, esse cara tinha grana, era um cara alto nível. Esses homens geralmente pegavam as mulheres mais bonitas do pedaço para eles. Então, com certeza, não era qualquer coisa de saia dando em cima dele. Era uma mulher padrão alto. Para o diabo, ele foi um otário, mas para Deus, ele foi um herói. Para o diabo, ele foi um cabra mole, mas para Deus, ele foi um cabra macho. Porque eu falo que qualquer um dá conta de ceder ao convite da tentação, mas precisa ser um homem de verdade para dizer não e sair correndo. Obrigado, irmão, pelo amém. Não é fácil os homens dizerem amém nessas horas, não, viu? Mas é verdade. Precisa ser um homem de verdade para poder dizer não e sair correndo. Outra coisa que eu quero falar para você hoje é: a porneia ofende e agride o coração de Deus. Ter consciência de que a imoralidade sexual ofende, machuca, fere, envergonha os pais, envergonha o cônjuge, envergonha a igreja, envergonha a própria pessoa que a pratica, envergonha discípulos. Isso já é uma grande revelação, que o Senhor nos dê a graça de lembrar disso. Porém, de longe, a pessoa que mais sofre, é mais ofendida e é mais agredida com a imoralidade sexual, é o próprio Deus. Sabe, o texto que mostra melhor esse episódio de José, segue dizendo o seguinte: José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, olha que frase extraordinária, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, em outra tradução, de tamanha maldade, e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José revela aqui nesse texto duas coisas muito interessantes, que é sobre esse ponto que eu quero falar. Ele sabia que a porneia, ele sabia que a imoralidade sexual ofende a Deus. José tinha consciência de duas coisas: o quanto que Deus ia sofrer se ele caísse. Ele falava: como é que eu vou cometer uma maldade dessa, pecar contra o meu Deus, deixar a pessoa que eu mais amo e a pessoa que mais me ama ofendido, decepcionado? E a outra coisa, ele dizia: isso é uma maldade. Isso é uma maldade. Ele pensava não só o tanto que ele amava a Deus e o tanto que Deus o amava, mas ele pensava nas consequências. Ele tinha amor e temor para com Deus. Isso é uma coisa que nos mantém longe, que deveria pelo menos. Então, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. O temor e o amor para com Deus é um dos segredos que fez José do Egito recusar um convite insistente de uma mulher bonita e atraente para se envolver sexualmente com ele.
A outra coisa que eu quero que você saiba: a imoralidade sexual atrai o juízo de Deus. Presta atenção nesse ponto, porque aqui está um momento na nossa sociedade onde a maioria das pessoas não concorda com isso. Mas, se tem algo que está latente na Bíblia, é sobre o juízo contra o pecado. Olha o que Gálatas fala, Paulo escrevendo na sua carta para os Gálatas. Diz: ora, as obras da carne são manifestas, e são a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito claro. Tessalonicenses, mesmo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Olha o que ele diz em seguida: o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha o que Provérbio diz, tudo isso falando de juízo. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Então, queridos, se existe uma realidade latente na Bíblia, é a realidade do juízo, é a certeza do juízo para os que desprezam a Deus e vivem na imoralidade. De verdade, eu queria poder tanto dizer para as pessoas que não vai acontecer nada. Eu queria tanto poder falar que não vai ter juízo nenhum para os imorais. Eu queria tanto poder dizer que não vai ter nenhum tipo de julgamento, nenhuma consequência eterna. Eu queria tanto poder dizer que isso é conversa do padre e do pastor para meter medo nas pessoas. Eu queria tanto poder dizer que não tem nada a ver pular cerca de vez em quando. Eu queria tanto poder dizer que não tem consequência nenhuma ter vários parceiros. Eu queria tanto poder dizer para os namorados que comer a merenda antes do recreio não faz mal, tudo bem. Eu queria poder dizer para os jovens que não vai ter nenhuma implicação eterna, umas transadinhas aqui, outras transadinhas ali. Eu queria tanto poder dizer em tom bem alto, gritar para as pessoas e falar para elas: sexo é livre. Você pode fazer do jeito que você quiser, com quem você quiser, quantas vezes você quiser, onde você quiser, o tempo que você quiser, que não tem nenhum problema. Que é normal, que Deus aceita, que o corpo é seu, que você faz com ele o que você quiser. Eu queria poder dizer: fique à vontade. Mas como um conhecedor das Escrituras e pregador do Evangelho, eu seria um irresponsável
se eu ficasse calado até sobre esse tema. Vocês estão entendendo, meus queridos? Eu não sei o que você vai fazer depois dessa pregação, mas pelo menos eu já disse o que eu tinha para dizer. A outra coisa que eu quero que você saiba antes de você sair daqui é: peça ajuda. Se você sinceramente quer, e eu disse no início que a imoralidade vicia, e que vicia mais do que nós imaginamos, vicia mais, escraviza mais do que nós gostaríamos. Mas Jesus já disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu bem sei como é essa luta contra a imoralidade, e é por isso que eu coloquei esse ponto: peça ajuda. Porque eu sei que existem pessoas sinceras. Deus sabe o quanto eu era sincero e eu queria romper com essa cadeia, com essa fortaleza na minha vida. Deus sabe quantas vezes chorei, clamei, pedi ajuda no início da minha conversão. O tanto que eu queria ser liberto, o tanto que eu queria vencer. E não foi fácil, tive quedas, perdi muitas vezes. Mas havia um clamor, um grito, uma vontade, um desejo de vencer. A situação se torna tão complicada que às vezes o diabo leva a gente a acreditar que não tem jeito, que é impossível viver a vitória, que é impossível parar com aquele impulso, com aquele desejo, com aquela prática, com aquele vício. Muitos chegaram a dizer para mim, e eu muitas vezes pensei acerca de mim mesmo: não tem jeito, pronto, eu me rendo. Mas eu vim hoje aqui nessa reunião, nesse culto, dizer para você, em nome de Jesus: tem jeito sim, é possível ser liberto, é possível. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porém, o que eu quero te dizer é fato: na maioria das vezes, para não dizer sempre, nós vamos precisar de aliados, nós vamos precisar de ajuda. Nós temos que buscar essa ajuda, nós temos que correr, nós temos que buscar amigos, temos que achar alguém que nos ama, um discipulador, um pastor, um cunhado, um amigo, um vizinho, sei lá, alguém que possa te ajudar, porque quase sempre não se vence a porneia sozinho. Eu tive que romper com o meu orgulho, eu tive que lidar com a minha vergonha, eu tive que abrir meus segredos, é fato isso, e pedir socorro para as pessoas certas que me amavam o suficiente para me ajudar a sair desse labirinto. Eu escrevi um livro, Transparência, a nobre decisão de viver sem máscara. Eu te aconselho a ler, se você não leu. Provérbio 28:13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre suas transgressões, o que tenta vencer sozinho, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados aos outros e orai pelos outros para seres curados. Temos que confessar. Temos que romper com o orgulho e com a vergonha. Então, meu conselho é: corra e peça ajuda. E a última coisa que eu queria que você saísse daqui era, sabendo disso aqui: Deus perdoa quando arrependemos e abandonamos a imoralidade sexual. Deus perdoa. Existem muitas histórias lindas e preciosas sobre perdão e restauração sexual na Bíblia. E eu, pessoalmente, conheço muitas pessoas, muitas histórias, como Deus restaurou, perdoou o casamento, enfim, muita coisa linda aconteceu. Davi é uma dessas histórias. O cara, depois daquilo, irmãos, arrependeu, escreveu vários salmos. Leia o Salmo 51. Pensa num salmo poderoso. Eu mesmo já li tantas vezes chorando aquele salmo, buscando a ajuda do Senhor. Uma história de arrependimento. E Deus o perdoou. Quando o profeta confronta, e
E Deus o confrontando, disse, você pecou. Ele disse, eu pequei. Ele disse, Deus também perdoa o teu pecado. Nós podemos ver também Maria Madalena, aquela mulher que tinha 7 demônios, uma prostituta. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a história dela, expulsou os demônios. Eu não tive tempo para falar, mas, em geral, a imoralidade sexual tem, sim, envolvimento de demônios. Muitas vezes a pessoa está oprimida por demônios. Você tem que, muitas vezes, impor as mãos, até manifesta. Já teve caso de manifestar. Qual é o teu nome? Pombagira. Não sei se realmente esse é o nome oficial dele, registrado em cartório, mas muitas vezes é o nome que aparece quando está aí. Pombagira. Então, gira e sai. Outro, aquele crente lá de Coríntios, que a Bíblia diz que estava envolvendo com a mulher do pai dele, a madrasta. Paulo manda expulsar da igreja. Fala, não tolera esse tipo de pecado. Depois o cara arrependeu, Paulo fala na outra carta, receba-o de volta. Deus perdoa, irmãos. Até pecados cabeludos. Deus perdoa. A mulher samaritana que tinha tanto do marido e aquela que ele estava não era dela. Deus perdoou. Mas tem uma história que eu acho muito linda, a da mulher adúltera. Não tem nome, só é mulher adúltera, João 8. Vocês conhecem aquela história? Um monte de cara atrás dessa mulher, arrasta ela e joga lá na frente de Jesus. E Jesus está lá sentado no templo, escrevendo no chão. E aí eles dizem, Jesus, pegamos essa mulher em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor diz o quê? Jesus baixa a cabeça e continua riscando lá no chão. Jesus, a mulher foi apanhada, flagrante adultério. E a lei de Moisés, dá vontade, se fosse o Sabá no lugar de Jesus, eu ia levantar assim, meu amigo, cadê o adúltero? Ela estava adulterando sozinha? Só levaram a mulher, coitada. Mas Jesus, paciente, só olhou para ele e disse, vamos fazer o seguinte, vamos ver esse negócio seguinte. Quem de vocês aí tiver sem pecado? Em outras palavras, quem de vocês nunca transou com ela? Quem de vocês nunca teve um caso? Joga a primeira pedra. Atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que acusados pela sua consciência, do maior ao menor, com a mão eles já estavam com a pedra na mão. Saíram, foram embora. A Bíblia diz que então pôs-se em pé Jesus e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus declarou, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu venho aqui hoje dizer para você, meu irmão, minha irmã, se existe, por um acaso, alguém neste auditório, ou me assistindo, que está lutando contra a imoralidade, eu queria te dizer que essa história revela o coração de Deus por você. O amor que Ele tem por você, a intenção do seu coração. Ele quer te perdoar, Ele quer te perdoar, Ele quer te perdoar. Existe uma graça, existe um propósito. Ele não te condena, Ele não te condena. A única coisa que Ele quer é que você pare, que você arrependa, você se levante como aquele filho pródigo e disse, eu vou ter com meu pai. E vou sair desse chiqueiro, vou sair dessa condição e vou buscar em Deus cura, libertação e vitória, que ela tem em abundância para você. Amém, queridos?